Olá, meu amigo e minha amiga, você que está me assistindo agora. Começamos aqui com a nossa língua portuguesa falando da morfologia. Morfologia que é uma matéria grande, extensa, dividida em 10 classes de palavras. Temos aqui 10 classes de palavras que completam, que fazem a nossa língua portuguesa. As classes de palavras é uma matéria que poderá ser cobrada e quando é cobrada não é tão simples de acertar. Por isso, quero aqui de forma bem transparente trazer para você a nossa morfologia através das classes de palavras. As classes de palavras, como eu te disse, divide-se em 10. Toda palavra da língua portuguesa a partir de agora terá que ter uma classificação. E as 10 classes de palavras temos aqui são essas: artigo, numeral, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, conjunção, interjeição. E dessa forma você precisará guardar a preposição também, que é a 10ª. 10 classes de palavras divididas nessa sequência, dessa forma, que você de forma bem tranquila verá comigo um a um. Quero começar pela primeirinha de todas, que é o nosso artigo. O artigo importantíssimo. Artigo fácil, sim, porém, se quiser pegar, consegue. Artigo dividido em 2. Artigos definidos e artigos indefinidos. Quais são esses artigos, professor? Quais são eles? Te digo, o artigo definido, nosso o, a, os e as. Essas 4 letrinhas enquanto artigo, e o artigo vem aqui para o que, professor? Geralmente para vir junto de um substantivo. Sim, mas ele pode vir também junto de outras classes de palavras e não só o substantivo. Falarei para você agora mesmo. Artigos definidos, o, a, os e as. Para que eles servem então? Para me dar algo concreto, preciso, certo. Você é o cara. O cara é o melhor. É o certo, é ele. Artigo definido, o, a, os ou as, traz para mim uma certeza, algo concreto. E dessa forma, eu tenho também o artigo indefinido. Os artigos indefinidos, ao contrário dos definidos, é compostos pelo uma, uns e umas, traz uma incerteza, uma dúvida, uma imprecisão na minha fala. Por exemplo, você estava lendo um jornal. Professor, mas esse um não poderia ser numeral? Um jornal, 1, 2. Falarei para você também sobre essa questão do um enquanto numeral, por exemplo. Mas falando enquanto artigo indefinido, um jornal qualquer. Eu li um jornal qualquer. Eu não li o jornal, aquele específico. Foi um que me entregaram. O um nessa situação me traz uma incerteza, uma dúvida, uma imprecisão na fala. Os artigos definidos e indefinidos são esses: o, a, os, as. Definidos, uma, uns e umas, indefinidos. Primeira classe de palavras, o artigo, está aqui na tela apresentado aos senhores, às senhoras. Vamos ver para que nós utilizamos isso na sua prova. Olha lá. Temos aqui alguns exemplos, né? O menino estava brincando. O, artigo definido. Fiz a lição, é aquela específica, ela. Um dia, não sei quando, indefinido, impreciso, incerto. Comprei uns remédios. Quais? Alguns lá, um punhado, mas eu não sei te falar certo quais são eles. Artigos definidos e indefinidos
geralmente dispostos nas frases dessa forma. Olha para que nós utilizamos ele. E aqui está a minha primeira característica, mas muito importante. Peço para que você anote, marque, achure, escreva no seu caderninho aí, na sua apostilinha, que você entenda para que serve, quais são aqui as propriedades dos nossos artigos. E a primeira é: o artigo tem a capacidade de transformar qualquer classe de palavra em substantivo. Professor, o que é substantivo? Substantivo é tudo aquilo que dá nome. É cabelo, caneta, quadro, televisão, amor, João, Maria. Deu nome é substantivo. Veja bem, o artigo ele tem a capacidade de transformar qualquer outra classe de palavra em um substantivo. Vou te dar um exemplo. Olha aqui. Fechando a nossa telinha, temos aqui, por exemplo, o verbo andar. Andar é um verbo. A partir do momento que eu escrevo o andar é lindo, coloquei um artigo definido antes do verbo andar. Eu tornei esse verbo, acabei de substantivar o verbo andar. Eu digo para você que o amanhã será melhor. O amanhã será melhor. Amanhã é um advérbio de tempo. A partir do momento que eu fiz a construção, o amanhã será melhor, eu acabei de substantivar o meu advérbio de tempo. Ora, se eu tenho a anteposição de um artigo antes de qualquer classe de palavra, eu acabo de substantivá-la. Maravilha? Não caia nesse seguinte pega. Deixa eu voltar nosso quadro aqui. Ele diz assim, ó. Ele chega lá na prova e te coloca: o pássaro. O pássaro é lindo. O pássaro é lindo. Eu tenho aqui o artigo anteposto à palavra pássaro. Com essa construção, eu substantivei a palavra pássaro? Não. Porque pássaro já é um substantivo, já é um nome. O artigo não vai substantivar um nome. O artigo não vai ser colocado anteposto a outro substantivo para substantivá-lo, não. O artigo vai substantivar um verbo, um advérbio, ou seja, voltando aqui, nós temos aqui 10 classes de palavras, de tal forma que eu tenho o artigo, tenho o substantivo. O artigo tem a capacidade de substantivar essas quatro classes de palavras, bem como essas outras 4 classes de palavras, se na minha construção me permitir utilizá-los. O artigo substantiva qualquer classe de palavra, desde que não seja um substantivo, porque ele já é um nome. Compreendeu? Não caia nesses peguinhas, porque talvez ele te dá lá um artigo diante de um substantivo e te diz que a anteposição desse artigo acabou de substantivá-lo. Não. Maravilha? Compreendeu? Peguinha de prova. O cantar do pássaro é lindo. Cantar é verbo. A partir do momento que eu coloco o antes desse verbo, acabei de substantivá-lo. Temos ainda. O artigo evidencia o gênero e o número. Professor, o que é gênero? A partir de agora, gênero na língua portuguesa é masculino ou feminino. E número, singular ou plural. O artigo me traz essa capacidade, como por exemplo o, que é masculino, o as, que é feminino plural, plural número, feminino gênero. O rapaz, as colheres, masculino singular, feminino plural. O artigo traz gênero e número e isso não é tão fácil, apesar de você falar, é fácil, não. Porque uma das funções do artigo, por exemplo, é vir junto de substantivos. Aquele substantivo ali está.
Qual o artigo que eu uso diante dele, como por exemplo no substantivo cal? A cal ou o cal? A ferrugem ou o ferrugem? O apêndice ou a apêndice? O apendicite ou a apendicite? Veja que eu não saberia, talvez, utilizar o artigo diante desses nomes. Na nossa matéria de substantivo, irei detalhar alguns para que os senhores possam compreender melhor qual o artigo dentro de gênero e número eu poderei utilizá-lo diante do meu substantivo. Ok? Gênero e número. E anteposição do artigo antes de qualquer classe de palavra, vai substantivá-lo, são as duas primeiras propriedades do meu artigo. A terceira, e que cai muito em prova, a terceira e a quarta caem muito em prova, fica a dica aqui. Atenção! Terço, é obrigatório, você tem que usar, e geralmente nós não usamos, o emprego de artigo entre a palavra ambos e o substantivo, ou a palavra ambas, é obrigatório. Exemplo, o juiz solicitou a presença de ambos, olha o artigo, os cônjuges. Palavrinha difícil, hein, pessoal? Cônjuges. Iremos sair e gostaria que ambas as pessoas viessem conosco. Veja que então, entre a palavra ambos ou ambas e o meu substantivo, há sim a necessidade da utilização do meu artigo. Maravilha? Geralmente nós falamos, o juiz solicitou a presença de ambos cônjuges. Eu engulo esse artigo e isso é errado. E nós falamos, ambas pessoas venham comigo. Não é ambas pessoas, ambas as pessoas. Item 4. Não use o artigo depois. Não use depois do pronome relativo, cujo e suas flexões. Quais seriam? Cujo, cuja, cujos e cujas. Não tem artigo depois do cujo e as suas flexões. E essa nós usamos, mas usamos liso de forma equivocada. Olha o que ele diz. Este é o homem cujo amigo. Nós não falamos assim. Aqui nós já queremos usar. Este é o homem cujo o amigo te falei. Não é cujo o, não é cuja a, não é cujos os, cujas as. Não tem esse artigo. Usou cujo, não tem artigo depois dele. Ok? Galerinha, 4 propriedades importantíssimas, sendo que essa primeira cai muito em prova, a terceira e a quarta também. Fica a dica para que você não erre isso na prova diante dos artigos. Artigo definido, artigo indefinido. O definido traz certeza, o indefinido traz imprecisão, dúvida. Aqui, atenção para os meus artigos. Seres conhecidos, certos, precisos, as artigos definidos. Funcionam como objetos na minha frase. Lá na matéria de sintaxe falarei mais sobre isso. Objeto direto, objeto indireto. E, para seres desconhecidos, indeterminados, duvidosos, umas, também funcionando como objeto na minha frase. Esses são os artigos, primeira classe de palavra. Falando ainda de classe de palavra, trago aos senhores a segunda classe de palavra das minhas 10. A segunda classe de palavra, numeral. O numeral, professor, para que serve isso? Eu te explico. O numeral, você utiliza ele no lugar dos números matemáticos. É uma forma de utilizar o português no lugar da matemática. Como? Eu tenho um numeral cardinal. Numeral cardinal, ele traz para nós uma contagem. 1, 2, 3, 1000, milhão, trilhão, bilhão, 100. É uma contagem. 1, 2, 3, infinito. Ele é chamado de numerais cardinais. Chegou lá na prova, está falando de numeral cardinal, é essa turminha.
E o numeral ordinal, professor? Numeral ordinal traz ordem, ordenação. Vamos ordenar aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, 18º, enfim. Numerais ordinais indica ordenação. Aqui estão eles. Professor, fácil? Sim. Agora mesmo te mostrarei para que e como que eu uso os numerais cardinais e os numerais ordinais. Os numerais multiplicativos foi uma forma que existe de, ao invés de eu utilizar 4x para falar 4 vezes, eu uso uma palavra só, quádruplo. E aqui eu tenho duplo, triplo, quíntuplo, sextuplo. São os nossos numerais multiplicativos, como dobro. Dobro, sim. Dobro é 2 vezes, em vez de eu falar 2 vezes, dobro. Aí é o dobro isso aí, ótimo. Numeral fracionário indica fração. Olha, sou um exímio desenhista. Vou apagar aqui o nosso quadrinho para que você possa compreender o meu desenho e a minha explicação. Pois bem, ele vai dizer aqui, ó. A língua portuguesa, ela traz 2 formas para falar esse meu desenho aqui. Veja bem, como eu te falei, eu sou um exímio desenhista. Aqui está a minha pizza. Olha, mas só de olhar eu vejo que é uma pizza. Inclusive está praticamente dividida de forma igualitária, né? Olha que maravilha. Pois bem, imagine que eu tenho aqui 3 pedaços de formas iguais. E eu resolvo comer esse pedaço da pizza. Você vai me falar, beleza, professor, você comeu 1/3 da pizza. Sim. A partir do momento que eu escrevo 1/3, foi uma maneira que eu utilizei de falar em língua portuguesa um numeral matemático. A partir do momento que eu transformo fração em língua portuguesa, isso é um numeral fracionário. Mas eu tenho aqui uma segunda parte, uma segunda forma de falar, que é ao dizer que eu comi 1/3, mas eu comi uma parte. Uma parte da pizza. Ora, se eu tenho 2 formas para dizer, eu tenho também 2 numerais na língua portuguesa, que é o fracionário e o numeral partitivo, aonde eu digo metade, 1/2, meio, 1/2, 2/5, 2/5 é 2/5, terço, 1/3, e partitivo, terça parte, primeira parte, segunda parte, quinta parte, sexta parte. Apareceu a palavra parte, ele é um numeral partitivo. Professor, mas que diferença que ele teria do numeral fracionário? Em termos de matemática, nenhuma. Em termos de fala, eu tenho sim aqui uma diferença. Representei fração, fracionário. Escrevi a palavrinha parte, partitivo. Simples, tranquilo, objetivo, sereno. Numeral coletivo. Eu vou usar um número, uma palavra da língua portuguesa para representar uma coletividade numérica. Eu digo, por exemplo, arroba. E eu vou lá e escrevo a palavrinha arroba. Olha lá, ó. Escrevendo a palavrinha arroba. Ah, professor, eu sei o que é arroba. Arroba é isso aqui, não é? Ó. É isso aqui, mas lá na informática. Para nós aqui, arroba é o mesmo que 15 quilos. Ora, uma quantidade numérica sendo representada por uma palavra da língua portuguesa. Arroba, para mim, aqui é um numeral coletivo. Centena, milhar, dezena, década. São todos numerais coletivos que indicam uma coletividade. Dúzia, década, milhar, como eu relatei. Numerais coletivos. Expressão da língua portuguesa para representar uma coletividade matemática. Tenho ainda o numeral romano. Numeral romano. É uma tentativa também da língua portuguesa de representar os numerais com letras. E aqui eu tenho o I, é 1,
o V, o 5, o X, o 10, o L, 50, o C, 100, o D, 1000 e o E, o D 1000 não, o D 500 e o M 1000. Numerais romanos. Maravilha? Fácil, tranquilo. Numerais apresentados aos senhores. Como que eu uso isso em prova, professor? Vou te mostrar. Lembra lá do 1 que eu te falei? O 1 é numeral ou é artigo? O 1 também pode ser pronome. Além de numeral e de artigo, ele pode ser pronome. E o que é pronome, professor? Pronome é aquela palavrinha que vem no lugar de um nome. Ao invés de falar o meu nome, Demétrio, eu falo ele, aquele, este. É uma forma de representar, então, um nome no lugar, eu uso o pronome. Olha o 1. O 1 pode ser artigo? Sim, indefinido. Um elefante sempre faz sucesso. Um elefante qualquer, não sei qual, mas tem um elefante lá que sempre faz sucesso. Eu tenho aqui, o juiz mostrou um cartão amarelo e 3 vermelhos, ou vice-versa. 1, 2, 3, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Lembra? Um elefante incomoda. Estou contando. Se eu estou contando, ele funciona como numeral. 1 enquanto artigo indefinido, incerteza. 1 enquanto contagem, numeral. E 1 enquanto pronome? É um vindo no lugar de um nome. Um gosta de futebol, o outro de vôlei. Um quem? Um alguém que tem nome, mas eu uso um. O na sua prova pode cair dessa forma. Esse 1 em destaque é artigo indefinido, incerteza? É quantidade, contagem, numeral? Ou é um vindo no lugar de um nome? E nessa situação, do vindo no lugar de um nome, ele geralmente vem acompanhado do pronome indefinido, que irei falar lá na frente, outro. Um gosta disso, o outro. Uma gosta daquilo, a outra. Pronome. Guarde esse 1 aqui, materinha boa de cair em prova. Qual a definição do 1 em destaque? Ok? Ótimo! E para fechar, o nosso último slide de numeral, a utilização do numeral. Lembra que eu te falei que ele pode ser cardinal ou ordinal? Contagem, 1, 2, cardinal. Ordenação ordinal. Olha lá. Normalmente são tratados como ordinais. Você usa ele para indicar ordem. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro. Eu vou ter que falar dessa forma. De 1 a 10, após o substantivo. E você pode anotar aí, diante de reis, papas, séculos, você vai ler de 1 a 10 de forma ordinal. Papa João Paulo II, João Paulo VIII, nono, 10º. Ok? Século IX, século X. Use ele de forma ordinal. De 1 a 10. E de forma cardinal, de 11 em diante. Acima de 10, de 11 em diante, Papa Bento XVI, 11, 12, 13, 14. Não é Papa Bento 16º, aí não. Papa Bento IX, 10º. Papa Bento 11, 12, 13 de forma cardinal, entendeu? E serve tanto para reis, rei Alexandre II, 10º, Alexandre XI. É o rei. E séculos também. Século XI, XII, século XX, século XXI. É assim que funciona de forma cardinal. Maravilha? E aqui eu abro aspas para esse detalhe. No meio jurídico, a contagem ordinal não é de 1 a 10, como acima eu relatei. No meio jurídico é de 1 a 9. De 1 a 9 é ordinal. Acima de 9, ou seja, de 10 em diante, aí você lê ele de forma cardinal.
Então eu viro para você e falo, artigo 1º, 2º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10. Ao contrário do que eu disse acima, o 10 seria ainda ordinal. Não, no meio jurídico, o 10 já é cardinal. Artigo 1º, 2º, 8º, 9º, artigo 10. Maravilha? No meio jurídico, funciona dessa forma. Ótimo! E para fechar, temos aqui a leitura. Olha lá. O posicionamento do meu numeral romano diante de um nome pode mudar. Se eu coloco o numeral romano depois do meu substantivo, do meu nome, eu leio ele de forma cardinal. Maratona 19ª, maratona 50, maratona 20. Mas se eu ponho o meu numeral romano antes do meu substantivo, eu já leio primeira maratona, 18ª maratona, 50ª maratona. Numeral romano depois do substantivo, cardinal. Numeral romano antes do substantivo, ordinal. Essas são as principais características dos artigos e dos numerais. Pediria você para dar destaque no que é artigo definido e indefinido e quais são eles, a questão da anteposição do artigo, a questão da utilização dele diante do ambos, entre um substantivo deve existir ali, o artigo, e depois do cujo, eu uso ou não uso, lembra? Vamos voltar lá para nós vermos e fixar isso aí? Opa, professor, eu uso diante do ambos, não uso? E aí? Gerou dúvida na minha cabeça. Deixa eu apagar aqui para voltar. Devo usar, não devo usar? Olha lá o que ele diz. Vale a pena porque esse é importante. Esse cai muito. Então olha lá, ó. Diante do cujo, tá aqui, eu não uso ele. Não. Mas diante do ambos, sim, eu utilizo. Maravilha? E na questão do numeral, guarde principalmente a diferença do que hora que é artigo, numeral, pronome, e os principais numerais, cardinais, ordinais, a utilização deles de 1 a 10. Maravilha? Fica a dica aí, numeral e artigo. As primeiras duas classes de palavras. Um beijo, valeu!